Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $42.700. Bitcoin que luta para se segurar em dia de queda generalizada nas ações globais. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar toda essa situação, mostrando o que está acontecendo e o que a gente espera para o Bitcoin e as criptos. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores, antes de começar, não esqueça aí de deixar o like e se inscrever caso não seja inscrito. Hoje a gente vai começar falando aqui um pouco sobre o que está acontecendo nos mercados globais, né? Afinal, o Bitcoin está caindo ao próximo de 1% aqui, ao mesmo tempo que quando a gente pega a S&P, também está caindo isso, o Nasdaq está caindo até mais, quase 1%. A gente vê o ouro caindo, a gente vê o Ibovespa caindo, a gente vê China caindo, a gente vê emergentes caindo, ou seja, a gente está vendo todas as ações no mundo todo caindo. E na minha opinião, o Bitcoin está até se segurando bem, tá? Afinal, quando a gente analisa o gráfico do Bitcoin, a gente continua extremamente forte nas últimas semanas, né? O preço está extremamente esticado ainda. E a gente estar se segurando mesmo com os mercados globais estarem caindo é um bom sinal, na minha opinião. Mas por que esses mercados globais estão despencando? Isso está muito ligado à perspectiva da taxa de juros lá nos Estados Unidos, tá bom? No final do ano passado, a gente teve uma onda de otimismo muito grande, com a maioria do mercado acreditando que a gente ia ter a diminuição dessa taxa de juros lá para março. Muitas pessoas estavam falando já em janeiro, o que parecia bem improvável. Então, a gente começou aos poucos a ver esse mercado sendo um pouco mais racional, tá bom? Nos últimos dias aí, a gente começou a ver esse mercado começando a olhar não para essa diminuição em janeiro ou março, mas começando a olhar para essa diminuição em maio, tá bom? Então, nesse momento aqui, cara, vocês podem ver que 50-50 praticamente do mercado ainda tem uma leve predominância. Aqui acreditam que a diminuição na taxa de juros não vai vir em março, mas em maio, tá bom? Ou seja, uma pequena maioria ainda acredita que vai ser em março, mas eu, sinceramente, cara, tô olhando mais para maio, tá bom? Não acho que o Fed deu tantas dicas assim pra gente estar tão otimista olhando para março. Então, o que a gente está vendo, me parece, é um mercado se adequando a essa nova realidade, né? Tirando um pouco aquele otimismo tão grande e indo para um lado mais racional, tá bom? Eu realmente acredito que a maior probabilidade é a gente ter essa diminuição da taxa de juros começando ali em maio, beleza? E aqui vocês podem ver 46% do mercado já acredita nisso também. Tranquilo? Ou pelo menos que a gente vai estar em 5,525 lá em maio. Legal. Então, isso está impactando os mercados, né? Então, a gente começa a ver um S&P 500 corrigindo de novo, uma Nasdaq corrigindo de novo. China, que é um caso à parte, está despencando, né? Isso faz os emergentes, inclusive o Brasil, caírem bastante. Mas está tudo também um pouco esticado, né? Então, não tem como a gente olhar agora e já começar a querer comprar 1000 coisas, já começar a querer dar win, porque tudo ainda está muito esticado, a gente subiu muito nos últimos meses do ano passado, né? Então, na minha visão, a gente ainda vai precisar de correções mais fortes para olhar para compras aqui no S&P e numa Nasdaq. Porém, ao mesmo tempo, a gente consegue ver que o Bitcoin está bem mais volátil, né? Então, a gente não necessariamente vai depender de S&P, de Nasdaq, para o Bitcoin corrigir um pouco mais, né? E se ele corrigir nessa região aqui abaixo dos 40, eu acredito que a gente já pode ter a oportunidade de fazer boas compras de longo prazo no Bitcoin, em especial se a gente for ali para os 38 e tal, antiga resistência forte. A gente ficou algumas semanas brigando aqui em novembro, dezembro. Então, na minha visão, a gente tem um cenário um pouco mais tenso nos mercados globais, isso contribui para o Bitcoin ficar um pouco mais instável e o próprio Bitcoin subiu demais, uma correção não seria nada de outro mundo, tá bom? Porém, eu continuo acreditando que a maior probabilidade é a gente estar diante de uma correção, tá? A gente continua com uma divergência bullish no nosso CVD, estamos nas mínimas históricas aqui do indicador, mesmo com preço em $42.600, tá? Além disso, a gente teve queda no Open Interest quando a gente teve queda no movimento de baixa no Bitcoin. E agora a gente está tendo o Open Interest de lado, né? Isso aqui não me dita muitas informações, tá? Afinal, o preço está de lado, o Open Interest está de lado. Um ponto negativo que a gente tem
é o long short ratio, que está subindo bastante, nesse momento está em 2,7, caras. Detalhe, isso obviamente é um sinal de risco, então eu não posso estar muito alavancado, eu não posso estar muito dependente de uma alta na próxima semana no mercado já, porque isso aqui dita pra gente que a gente ainda pode ter quedas para captar mais liquidez, né? Mas como o nosso CVD mostra aqui, se a gente tiver quedas, ao meu ver, vão ser correções para a gente continuar subindo logo depois. Beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês é que é natural que em correções fortes, igual a gente está tendo, o long short ratio suba. Tá? E o importante para mim não é que esse long short ratio comece a despencar agora, é que ele comece a cair à medida que o preço começa a subir. Tá bom? Então, à medida que a gente for consolidando, olha, igual a gente fez no comecinho do ano aqui, caras, é bom que esse long short ratio comece a cair igual foi aqui no começo do ano. Beleza? Isso aqui acontecendo é um sinal de que a gente está pronto para dar mais uma pernada de alta, quem sabe para cima dos 50 mil dólares. Tranquilo? Falando um pouco sobre as nossas tomadas de decisão, então, eu acredito que a gente pode estar tendo oportunidades para os dois lados agora, mas em ativos específicos, tá bom? Realizar algumas das altcoins que estão subindo muito. Então, por exemplo, ontem a gente realizou TILs no programa de membros, né? A CHZ pompou muito nos últimos dias aí. Eu acho que está numa zona um pouco complicada, que a gente quis colocar um pouco de dinheiro no bolso. Outro ponto importante também é que, apesar da gente ainda não ter grandes oportunidades na maioria das altcoins, algumas ações de empresas lá nos Estados Unidos estão dando oportunidades, tá bom? Então, eu acho que a gente pode estar tendo algumas compras de longo prazo de algumas ações lá ligadas à blockchain, ligadas à tecnologia, e que são mais voláteis do que o próprio Bitcoin, algumas até mais voláteis que altcoins. Então elas dão oportunidades antes, tá bom? Ao mesmo tempo que podem ser até mais arriscadas. Então, apesar de estar sendo uma semana bem chata, assim, sem muita volatilidade, eu acho que oportunidades pontuais nos mercados estão aparecendo e a gente precisa sempre estar de olho para aproveitá-las, tá bom? Então, como eu te disse, essa semana eu já fiz vendas da Chiles e já fiz compras também de ações lá nos Estados Unidos ligadas à blockchain. Beleza, cara? Se você quiser ter acesso a todas essas compras, essas vendas, lembre-se, é só você participar do nosso programa de membros no primeiro link da descrição. Valeu? Para finalizar, falando um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo aqui no dólar, né, caras? Como a gente está vendo um mercado precificar o corte nos juros mais para frente, a gente está vendo um fortalecimento do dólar em todo o mundo. Então, a gente tem o DXY acima do 103, que a gente não via desde dezembro, ali 13 de dezembro, ou seja, mais de um mês. A gente vê os treasuries aqui de 10 anos dos Estados Unidos de novo acima dos 4%, rompendo um topo aqui que a gente não via também desde dezembro. Tem uma correlação muito grande, né, entre o DXY aqui e os treasuries. Isso faz também o nosso dólar aqui ir para cima, né? Então é sempre importante lembrar que a gente também vai estar extremamente correlacionado ao que vai acontecer com esse DXY aqui com o mundo, né? O que o Fed vai tomar de decisão na taxa de juros. Isso vai impactar não só o Bitcoin, mas também as ações no mundo todo e também aqui no Brasil. Beleza? É isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo dessa volatilidade. Mas de qualquer maneira, com mais um vídeo amanhã. Tá.